Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Panorama. O Dia do Trabalho, comemorado em 1º de maio, é uma data consagrada, um feriado em que trabalhadores descansam e também refletem sobre suas lutas e conquistas. Uma outra data pouco menos lembrada, mas de igual importância, é o Dia Mundial de Saúde e Segurança no Trabalho, comemorado em 28 de abril. Instituído pela Organização Mundial do Trabalho, a OIT, a data busca conscientizar os empregados sobre os riscos dos acidentes de trabalho. Os dados são assustadores. Por ano, mais de 320 mil pessoas morrem em todo o mundo vítimas de acidentes de trabalho. E cerca de 160 milhões de trabalhadores têm alguma doença ligada à atividade profissional. Para nos ajudar a traçar um panorama sobre esse assunto, nós convidamos para vir ao estúdio o médico do trabalho Rodrigo Ferreira Lobato, diretor da Associação Mineira de Medicina do Trabalho, e o engenheiro João José Magalhães Soares, presidente da Associação Mineira de Engenharia de Segurança. Muito obrigado, João. Muito obrigado, Rodrigo, pela presença. O Panorama já está no ar. Bom, segurança no trabalho, saúde no trabalho são coisas mais que importantes que eu acho que a gente deve, tratar o tempo todo que a gente puder. Rodrigo, eu queria começar perguntando para você o seguinte: o Brasil, hoje, atualmente, é um país que se preocupa com a saúde do trabalhador, seja em termos de legislação, seja em termos de cuidado das empresas. Nós estamos num patamar considerado avançado ou ainda temos muito que avançar? Bom, a gente está num patamar ainda que deve ser muito explorado, ainda deve ser avançado. Em termos de legislação, a gente tem uma legislação estipulada pelo Ministério do Trabalho, que regulamenta, a prática das leis trabalhistas, mas que, na prática, infelizmente, elas não são ainda 100% seguidas, Nós estamos longe disso, A gente precisa ter uma fiscalização mais eficaz, Programas melhores implementados que protejam mais a saúde especificamente do trabalhador. E, nesse sentido, é importante que essas leis funcionem de uma maneira mais adequada. Ou seja, a legislação está adequada, mas a colocação dela em prática, que às vezes não está funcionando. Não está funcionando, exatamente. Em termos de segurança do trabalho, como é que nós estamos? Também estamos precisando avançar? Temos uma legislação que condiz com o que deveria ser? Como é que você vê essa questão, João? A legislação brasileira, da mesma forma, ela é vinculada ao Ministério do Trabalho. E o que acontece? A legislação trabalhista brasileira relacionada à segurança no trabalho, ela está alinhada com tudo que acontece no mundo e nós temos o mesmo problema, porque existem responsabilidades de empregadores, empregados e do próprio governo, dos sindicatos, de todos os entes, e que tem um peso muito grande para a sociedade. Então, o que acontece? Se nós conseguirmos fazer com que toda a legislação seja cumprida, os nossos números eles iriam reduzir muito, porque a legislação ela é muito calçada na prevenção. E quando você não atende a legislação, nós acabamos deixando de cumprir alguns itens de prevenção e aí vem acontecer alguns acidentes. A prevenção, no caso da segurança do trabalho, ou seja, é onde deve haver o maior volume de investimento, vamos dizer assim. Exatamente. Seja no treinamento, seja nos equipamentos. Equipamentos, treinamentos, conscientização, quando nós falamos que nós temos que sempre fortalecer a cultura de segurança. E o que é fortalecer? É fazer com que essa segurança, com que essa cultura, ela esteja inerente à prática do trabalho e ao dia a dia do trabalhador. Que quando nós tivermos uma cultura de segurança forte, mudar a cultura é muito difícil, aí nós vamos ter a certeza de que nós vamos ter um número de acidentes muito menores. E sempre pensando que o acidente só deveria acontecer de algo imprevisto. Não de uma condição normal, de repente, de uma desatenção, de uma falta de equipamento, uma falta de atenção, porque isso são situações previstas. No caso da prevenção da saúde também, como é que deveria ser feito? O que falta em relação ao que deveria ser o ideal em termos de se prevenir para justamente ter menos gastos e menos perdas de dias de trabalho por questão de doença e questões relacionadas a isso? Eu acho que essa questão está muito inerente ao próprio empregador, Pelo fato da legislação às vezes mostrar falha em alguns pontos, o empregador ele prefere não pagar por algum exame complementar, algum exame que esteja relacionado ao risco de um adoecimento do trabalhador em sua atividade especificamente,
ele prefere não investir naquilo, né? Ou seja, ele faz só o básico, né? Não investe mais no que ele poderia investir para ter uma vigilância em saúde mais bem aplicada àquele seu empregado, né? Então ele prefere fazer o básico do básico, e muitas vezes esse não é o melhor caminho, né? O empregador prefere economizar o máximo que ele puder para que não haja, para que ele esteja cumprindo a lei, mas muitas vezes só isso não é o suficiente. Não é suficiente. Exatamente. Bom, só mostrar para vocês uma coisa, no início do programa a gente disse que mais de 320 mil pessoas morrem por ano no mundo vítimas de acidentes de trabalho e que cerca de 160 milhões adoecem. Vamos ver mais alguns números ligados à questão de acidentes e doenças no trabalho. Veja só. O Brasil ocupa o 4º lugar mundial em acidentes de trabalho, atrás de China, Índia e Indonésia. Minas Gerais é o 2º estado do país onde ocorrem mais acidentes, atrás apenas de São Paulo. Em todo o mundo, 2 milhões de pessoas morrem por ano devido a doenças relacionadas ao trabalho. A cada 15 segundos, 115 trabalhadores sofrem um acidente laboral. Bom, essa questão dos acidentes, João, quais os tipos de acidentes ou de questões que mais preocupam? Tem algumas áreas que são mais vamos dizer assim, que ocorrem mais acidentes que outras e que é uma preocupação maior? Existe sim. Normalmente, toda a legislação trabalhista, quando nós temos algumas normas que são implementadas pelo governo, pelo Ministério do Trabalho, elas se baseiam em estatísticas de acidentes. Então, as estatísticas colocadas ali, elas são em números absolutos. São Paulo tem o maior número porque o estado tem o maior número de trabalhadores. Depois vem Minas Gerais. Então, essa lógica, ela existe. Porém, enquanto aconteceu um acidente, para todos nós é muito ruim. Agora, normalmente, quando envolve maquinários, por exemplo, prensas, corte nas mãos. Então, essa é uma preocupação muito grande. Foi revista há pouco tempo atrás uma norma regulamentadora, que é a número 12, que é segurança em máquinas e equipamentos. Porque o número de acidentes com lesões e com mutilações, ele é muito grande nesse tipo de indústria. E aí algumas indústrias pequenas, como padarias também. E qual que é a grande preocupação que nós temos? Quando nós falamos nessas estatísticas, principalmente colocadas ali por alguns países, são países populosos, são países com um número de trabalhadores muito grandes. Porém, esse número ele é muito maior, porque as estatísticas todas existentes, elas são em relação ao número de trabalhadores formais. E hoje, com a economia que vem desaquecendo, nós temos muito mais trabalhadores entrando para o mercado informal, se acidentando, e nós perdemos um pouquinho essa estatística. Ou seja, esses trabalhadores informais que eventualmente se acidentam não entram nessa estatística. Esse número pode ser até maior, inclusive. Ele, com certeza, ele é maior quando a pessoa é atendida em um pronto-socorro. Se ele falar que é acidente de trabalho, isso é registrado lá, porém eles não entram na estatística da forma que deveriam entrar. Então, por isso a preocupação nossa é muito grande e também com alguns tipos de atividades, por exemplo, trabalhador da construção civil. Muitas das vezes ele trabalha numa empresa que tem a questão de segurança muito rígida lá. Aí no final de semana ele vai fazer uma obra na casa de um parente, que é um trabalho também, ou prestar um serviço para terceiros sem registro nem nada. E quando ele se acidenta, aquilo ali não entra nas estatísticas de acidente de trabalho. Então muitas das vezes com a economia desaquecida, ou a pessoa tende a fazer uma atividade para complementar a remuneração dela, a renda dele, ou então fazer outras atividades não formais também. E isso não entra para as estatísticas, apesar de ser um número muito grande de acidentes. Em relação às doenças do trabalho, a gente via há certo tempo, não sei se ainda existe hoje, as famosas doenças por esforço repetitivo, de fazer as mesmas coisas. Hoje se fala muito de doenças emocionais até no trabalho. O que está preocupando mais atualmente? Realmente nesse contexto, os transtornos mentais, né? Os estudos mostram atualmente que a depressão ela vai ser a doença do século, né? E pelo fato da pessoa estar com o transtorno psíquico ali já instalado, já estar deprimida e não estar bem emocionalmente, obviamente que no trabalho ela também não vai estar bem, né? Então isso infelizmente tem sido um número grande atualmente de casos, até de reclamatórios trabalhistas. É importante esse número, porque tem crescido muito, né, de transtornos mentais relacionados ao trabalho. E, infelizmente, eu acho que da forma que o mundo está hoje, né, com essa globalização,
essa correria que todos nós temos vivido, a tendência é de aumentar. É isso piorar. Exatamente. Mas já foi pensada alguma coisa em termos de prevenção a isso, ou de uma possível solução caso esse número aumente demais? Já há estudos nesse sentido? Sim, grandes empresas têm feito programas específicos voltados para isso, né? Nesse contexto aí dos transtornos mentais, existe também muito um subtipo, vamos dizer assim, de adoecimento, que é o adoecimento ligado ao álcool e drogas também, né? Então, grandes empresas têm tido muitos programas voltados para essa prevenção, né? Infelizmente, por outro lado, pequenas empresas, o microempresário, ele não tem como fazer esse tipo de prevenção, fazer esse tipo de rastreamento, né? Então, o trabalhador, ele fica um pouco desassistido, né? O atendimento para esse trabalhador na rede pública hoje, ele ainda é considerado insatisfatório, ele é difícil, né? A consulta com o psiquiatra, com o psicólogo da rede pública é um pouco demorada, né? Então, para o trabalhador ligado ao pequeno empregador, acaba sendo mais complicado, exatamente. Bom, eu queria mostrar uma outra reportagem. Você sabe que existem áreas onde os acidentes de trabalho são mais comuns. E as consequências deles? Vamos ver uma reportagem que fala sobre isso. As estradas brasileiras são recordistas em acidentes de trabalho. Foram 2.800 mortes nos últimos 5 anos. 15% das vítimas estavam ao volante de caminhões. Cumpriam longas jornadas e horários apertados, de acordo com o Ministério do Trabalho. Os canteiros de obras estão em segundo lugar nesse ranking. Entre os terceirizados, a falta de treinamento e capacitação é o maior risco. Milton sobreviveu ao choque de quase 8.000 volts. Ele estava no alto de um poste. Era funcionário de uma empresa que prestava serviços para a Companhia de Energia Elétrica de Minas Gerais. Pegou no meu braço e passou por dentro do meu corpo, estava para os pés. Aí ele estourou minhas botinas. O eletricista esperou 18 anos para a justiça determinar a indenização e o pagamento de uma pensão vitalícia. É muito tempo. Se não tivesse a cabeça que eu tenho, eu tinha morrido. Ou seja, a gente viu ali um acidente gravíssimo, né, com uma pessoa da área da eletricidade, e vimos ali a questão das estradas também, João. É uma coisa que às vezes não é muito tão comentada, como por exemplo a construção civil, em que, né, os acidentes às vezes são mais, a gente fica sabendo mais e preocupando-se mais. Essa questão das estradas também é algo que preocupa? Ela preocupa sim, e nós temos que fazer uma junção de fatores, porque nas estradas o que tem levado quem trabalha dirigindo caminhões, veículos, não só caminhões, que muitas das vezes nós associamos a cargas, mas tem os veículos que trafegam de uma cidade para outra, é um prestador de serviço que tem que ficar deslocando entre várias cidades para fazer uma determinada atividade. E a cada dia que passa, a parte econômica ela tem pesado muito. Então as pessoas têm passado mais horas ao volante, às vezes usando algumas substâncias que não deveriam usar. Hoje tem até uma legislação que pede para que todos os motoristas profissionais façam alguns exames para identificar algumas substâncias que ele consumiu. E o que tem acontecido? Cada vez mais esse tipo de preocupação de eu preciso melhorar minha renda, preciso ter uma condição um pouco melhor, porque a condição econômica do país ela está levando as pessoas a terem outras preocupações. E aí vem o que o Rodrigo falou um pouquinho antes sobre as questões psíquicas, as questões emocionais também. Quando você começa a ter um nível de preocupação muito grande do trabalhador, você acaba tirando a atenção dele daquela atividade que ele está fazendo. E com isso ele começa a ficar mais disperso e acaba se acidentando também, seja no volante, seja no canteiro de obra ou na própria indústria. Então, uma das preocupações grandes que nós temos é tentar fazer com que o trabalhador volte a atenção dele para aquela atividade que ele está realizando. E na estrada isso tem uma dificuldade muito grande, porque com sono, cansado, com preocupações, é muito difícil da pessoa conseguir ter atenção concentrada naquela atividade dele. Rodrigo, em relação ao rapaz ali que foi mutilado e ficou anos e anos tentando uma indenização, isso ainda acontece? Quer dizer, a pessoa sofre um acidente, tem que se afastar, ainda demora tanto tempo assim para poder conseguir uma indenização desse tipo? Sim, principalmente na Justiça do Trabalho, né? Eu atuo também no ramo de perícias judiciais. A gente vê que isso é muito demorado, essa indenização, até o processo correr todo, né? E é engraçado, porque para a gente que está de fora é uma coisa um pouco óbvia. A pessoa teve um acidente, teve problemas, sequelas, e mesmo assim
o processo demora? Exatamente. Principalmente, né, volto à questão do empregador de médio porte, né, de pequeno porte, né? Essa indenização ela vai ser muito mais demorada, vai ser muito mais difícil de ser conseguida e de ser buscada do que, o trabalhador ligado a uma grande empresa, onde o poder econômico da grande empresa é, sem dúvida, muito superior ao empregador da pequena empresa, né? Então, mesmo assim, são processos lentos, né? E olha que a Justiça do Trabalho é uma justiça relativamente rápida, né? Mas tem muitos entraves nesse contexto, né? Que dificultam muito o recebimento da indenização, do que é devido ao trabalhador que se acidenta daquela maneira, como foi mostrado. Perfeito. Né? Nós vamos fazer um pequeno intervalinho, daqui a pouco a gente continua falando um pouco mais sobre a questão da saúde e também da segurança do trabalho. Não sai, daí nós voltamos em instantes.